para a nossa mensagem do Santo Evangelho, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, os versículos 1 até o versículo 8. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva. Mas afinal, pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Aqui, a leitura do Santo Evangelho. Que Deus abençoe o nosso meditar, e sabemos que Ele está em nós, na pessoa do Espírito Santo, de forma muito especial, nos fortalecendo, orientando, enfim, dando-nos a garantia de que Jesus é um pronto socorro. As palavras pronto socorro nos é bastante familiar. Pensamos logo em hospital, né? Lá tem uma ala onde são socorridas aquelas pessoas que aparecem lá com certa urgência, acidente, um infarto, enfim, precisa de um pronto socorro. Existe no hospital estas alas, esses lugares. Em Jesus nós temos esse pronto socorro para as nossas aflições, para as nossas lutas internas, enfim, para que as nossas dificuldades sejam compreendidas e também para que a maior dificuldade que enfrentamos, aliás, já resolvida, possa, por nós, ser acreditada. Ou seja, Jesus resolveu, nos socorreu nessa maior dificuldade, que é nos libertar da escravidão do pecado e nos dar paz e alegria, também já durante a nossa caminhada aqui neste mundo. O Salmo 46, versículo 1 diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, ou seja, a nossa força. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Assim é o nosso Deus, que olha para o seu povo com amor, sabe quais são as nossas aflições e está pronto para socorrer, nos dar refúgio e ser a nossa força. Vamos lembrar que todos somos como esta viúva aqui da nossa leitura, necessitados. E não há outro juiz
uma outra pessoa neste mundo que possa nos socorrer, a não ser o grande Senhor, também juiz, mas Salvador, Cristo Jesus. Só nele nós temos socorro pronto para as nossas aflições, para a maior aflição que seria o medo da condenação. Pois em Cristo temos a certeza desse socorro para podermos então passar deste vale de lágrimas para a glória, para a vida eterna. Todos precisamos do seu socorro. Jesus fala isso para os discípulos. Os discípulos, por extensão, representam a própria igreja. Jesus está dizendo para a igreja, sem dúvida, que é preciso orar sempre e não desanimar. Nós que precisamos de ajuda, precisamos pedir esta ajuda. Não que Jesus precise da nossa prece, mas ao pedirmos, nós estamos reconhecendo que, de fato, existe alguém que pode nos ajudar. Então, ele orienta a sua igreja a orarmos sempre, sem desanimar. Orar sempre. E Lucas 21:36 vai dizer: fiquem vigiando e orem, para escapar de tudo o que vai acontecer e poder estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Fica sugerido aqui, o transparecido, que nós precisamos pedir ajuda, não somente para problemas dessa vidinha curta que temos aqui, pedir cura para a saúde, podemos pedir, claro, para pedir saúde, né? Pedir ajuda nas questões materiais, financeiras, resolver problemas pessoais, familiares, ótimo. Pedir um bom governo, ótimo, tudo isso também está na Bíblia. Mas a ajuda de fato necessária, e mais importante do que qualquer coisa que possamos almejar neste mundo, é esta ajuda que vem do Senhor. E aqui então, Lucas 21:36, fiquem vigiando, orem sempre, fiquem atentos para os acontecimentos deste mundo, percebendo que esse mundo um dia vai terminar. Enfim, estar de pé, estar firme na fé, no dia em que o Filho do Homem voltar, no dia em que Jesus voltar, porque aí sim ele vai dizer: olha, venham, benditos do meu Pai. Agora não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, mas vida eterna, abundante, de paz, de alegria para sempre. Esse tipo de ajuda, esse tipo de orientação e fé, nós precisamos pedir mais do que coisas terrenas e coisas materiais. Mas vamos aqui à nossa leitura, a leitura do Santo Evangelho, onde numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém, diz o versículo 2. Um homem cheio de si, né? Se julgava sábio, inteligente, poderoso, sabe de bens materiais, não precisava responder ou dar satisfação para ninguém, muito menos ele acreditava em Deus, então também não dava satisfação nem para o próprio Deus. Ele conversava consigo mesmo e resolvia as suas questões a partir do seu próprio pensar
da sua própria arrogância, vamos dizer assim. Nesta mesma cidade havia uma viúva. Uma viúva que tinha uma causa contra alguém, ou com alguém, e ela não tinha condições de resolver esta situação. Alguém que lhe devia, ou alguém que, enfim, estava tentando injustiçá-la ou condená-la por alguma coisa. Ela não tinha condições de contratar um advogado para si. Como quase todas as viúvas da época, podemos imaginar que esta viúva também era pobre. Não tinha condições para contratar um advogado. E sozinha também não tinha condições de resolver seu problema com seu inimigo, digamos assim. E havia na cidade esse juiz que não dava bola para ninguém, muito menos para uma viúva. Mas ela não tinha a quem recorrer. Ela via e podia encontrar ajuda somente nesse juiz. Jesus vai chamá-lo, numa outra linguagem, de juiz iníquo, aqui, juiz desonesto, versículo 6. Ela precisava da ajuda deste juiz. Embora fosse desonesto, embora não respeitasse ninguém e nem temesse a Deus, ela precisava da ajuda dele. O que ela faz? Ela fica pedindo. Pedindo, e pedindo, e pedindo, e sempre de novo, durante muito tempo. Até que esse juiz, incomodado, cheio da incomodação dessa mulher, ele resolve dar a sentença a favor desta mulher. Dizendo, olha, eu tenho que fazer isso, porque senão ela vai continuar me aborrecendo, e se eu não fizer isso, ela não vai parar de me amolar até acabar comigo. A tradução mais correta, talvez, dessa parte de acabar comigo seria, ela vai me esbofetear, ela vai acabar comigo, vai tirar a minha fama, vai fazer com que eu, perante a sociedade, pareça aí uma pessoa má, uma pessoa horrível. Enfim, ele, para não ter incomodação e não ver a sua profissão definhando, ele resolve atender esta mulher. E não temia Deus, mas o povo, a população, hebreus, né? Conforme Êxodo 22, também versículo 22, este povo de Israel tinha sim uma grande consideração ou uma obrigação de socorrer viúvas e órfãos. Êxodo 22 diz, não maltratem as viúvas nem os órfãos. Havia uma consciência coletiva de que não ajudar uma viúva ou um órfão era algo muito desumano. E então este homem, desumano sim, mesmo sendo desonesto, mesmo cheio de si, resolve ajudar aquela viúva. Vejam que coisa interessante. Aí Jesus vai aplicar isso para nós. Se este homem mau, desonesto, iníquo, por ser incomodado por alguém tanto pedir, ele acaba cedendo, acaba ajudando aquela mulher, quanto mais Deus, Pai de vocês, que é Deus do seu povo, quanto mais o nosso Deus, Deus da sua igreja, não vai ouvir aquele que clama a Ele dia e noite. Não é um clamor de alguns minutos, não é um clamor de algumas horas, alguns dias, alguns meses, não. É um clamor continuado, durante toda a nossa vida. Porque nós temos dificuldades e tentações durante toda a nossa vida. Nós precisamos desse estar orando sempre, sem desanimar. Sabendo que existe uma só pessoa, aliás, um só ser
homem Deus, que pode nos socorrer. E quer nos socorrer. Não é como aquele juiz mau, desonesto. É o bom Senhor, é o bom pastor, que vem ao nosso encontro, que está conosco, que nos dá o Espírito Santo, que por sua vez ora por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes, é verdade, não sabemos nem como orar, e nem oramos tanto como deveríamos, mas o Espírito Santo está em nós, e sempre de novo por sua palavra, no sacramento, nos animando, fortalecendo, faz com que possamos orar sim, dia e noite, a este único que pode nos ajudar, o Senhor. Vocês poderiam estar dizendo: puxa, mas o pastor está exagerando, eu não preciso tanto assim. Nós estamos bem, graças ao nosso Deus, claro. Saúde razoável, não é mesmo? Alimentados, bem vestidos, tendo profissão, sabendo que amanhã também teremos aí nossas necessidades satisfeitas, preenchidas. Mas não se trata só de estar bem aqui e agora, ou durante todo o nosso caminhar neste mundo, nesta vida. Este pedido de socorro é um pedido para uma vida eterna. É um pedido para não cairmos em tentação. É um pedido para que Deus nos livre do mal que afeta o corpo e que afeta a alma. É um pedido para que não caiamos da fé. É um pedido para que fiquemos firmes numa fé, não uma fé qualquer, mas uma fé verdadeira, uma fé real, segundo a palavra do Senhor. Então, o nosso socorro não vem de algumas pessoas ou de qualquer pessoa aqui neste mundo, mas o nosso socorro vem do Senhor. E é bom dizer também, ou lembrar palavras aqui na nossa leitura, que este socorro não vai demorar. Parece demorado, não é mesmo? Nossos antepassados já diziam isso. Os discípulos já diziam isso. Todos durante a história da igreja diziam isso. Jesus vem logo. Parece demorado, mas não. Ele já aconteceu. O socorro para o povo de Deus já aconteceu. Jesus, ao falar esta parábola aos discípulos, ele está indo para Jerusalém. A sua última viagem de volta sua última viagem para Jerusalém. Depois de algumas semanas dele ter contado esta parábola, quem sabe alguns meses, ele foi pregado na cruz. E é ali que ele faz justiça em nosso favor. Os discípulos estavam certamente apreensivos e precisavam ouvir esta parábola que Jesus aqui contou. Jesus tinha dito para eles: eu vou para Jerusalém e lá eu vou morrer. Lá eu serei pregado numa cruz. Muitos não gostaram disso, os discípulos ficaram preocupados, revoltados até. Então Jesus disse: orem sempre, fiquem firmes, eu não vou demorar em dar socorro para vocês. Não um socorro livrando das dificuldades e peleias e lutas que temos aqui neste mundo, não. Mas um socorro para nos livrar do pecado, da condenação, para nos dar de graça a vida eterna. Este socorro, sim, é importante. E uma vez tendo recebido este socorro, nós somos o seu povo, o qual ele olha com carinho, com amor. O povo que ele cuida. Ele não diz: o meu povo não vai ter dificuldade. Não. Ele diz: o meu povo será cuidado. O meu povo será guardado na fé. O meu povo vai chegar no destino final, a vida eterna. E é isso que é o mais importante para todos nós.
E é isso que Jesus quer para nós. Jesus, certa vez orando, ele diz para o Pai: Pai, eu não peço que os tire o meu povo deste mundo, mas peço que guarde-os firmes na fé. Guarde este meu povo para que sejam salvos. E neste caminhar nós sofremos por causa do nosso velho homem, sofremos por causa do mundo, por causa do diabo. Há lutas, há sofrimentos, mas não seremos derrotados, porque Jesus já venceu. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, que, tendo colocado aqui no mundo a sua criatura, esta criatura cai em pecado, nós, seres humanos, e para nos socorrer, então, Ele envia o seu Filho. E então, Ele pergunta: este povo agora salvo, a igreja, não será socorrido por Deus, o Pai, não será protegido, não será guardado na fé? É claro que sim. Pois pessoas más deste mundo conseguem, de alguma forma, fazer alguma coisa boa. E Deus, muito mais, para com o seu povo, porque o seu povo é a menina dos olhos do próprio Deus. O seu povo é também chamado de a noiva do Senhor Jesus. Podemos dizer também a sua esposa. Ele guarda esta sua noiva, essa sua esposa. Ele não a deixa viúva. Ele não a deixa órfã. Mas Ele está conosco todos os dias. E então Ele fará, como já fez socorro bem depressa, lá em Jerusalém, socorrendo, salvando a todos os que creem. Hoje Ele continua fazendo isso, salvando mais e mais pessoas através do seu povo, da sua esposa, e também protegendo e guardando esta esposa. E brevemente Ele voltará. Pode parecer demorado. Para alguns de nós que já estamos velhos, mais alguns anos, não? Outros mais novos, mais tempo ainda, quem sabe? Mas pode ser amanhã, pode ser hoje, para cada um de nós. Mas Jesus pode voltar, pode nos tirar daqui, enfim. Há duas maneiras pelas quais Ele pode nos buscar. Não temos medo disso. Nós estamos tranquilos, estamos, enfim, seguros de que o nosso Deus é o nosso socorro. Tanto para nos guardar nesta caminhada, como para nos levar para o céu através do sacrifício do seu Filho. E mais uma vez a promessa de Deus de que Ele voltará logo se renova lá em Apocalipse 22, 20, penúltimo versículo da Bíblia, onde é dito: certamente eu venho sem demora, certamente eu venho logo. E uma outra pergunta que Jesus faz ainda no final, no versículo 8: será que quando Jesus voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Existem hoje muitas religiões, incontáveis por aí. A maioria delas entre nós, no nosso país, religiões que se dizem cristãs, é verdade. Outras que seitas, não são religiões. Mas enfim, todos pensam que estão firmes na fé. Eu tenho fé. Eu creio em Deus, eu tenho fé. Mas não é desta fé que Jesus fala ou pergunta aqui. Não é sobre esta fé. Ele está falando de uma fé verdadeira. De uma fé que clama dia e noite, sim. De uma fé que confia no Cristo que tira o pecado do mundo. Uma fé real, uma fé verdadeira, que traz consequências para a vida de cada um de nós, para a vida da igreja, aqui, enquanto caminhamos,
Consequência essa que resulta em paz, alegria, mas também em serviço, em amor. E oração não só pelos meus próprios interesses, mas oração também uns pelos outros. Inclusive, estamos dispostos para ajudar também uns aos outros. Quando Jesus diz que Ele é socorro bem presente, Ele deixa a sua igreja para socorrer as pessoas. Você sabe, Ele não está fazendo chover maná do céu ou codornizes para termos carne. Ele deu a nós, a igreja, amor, condições, para socorrermos uns aos outros e também os de fora. Um socorro bem presente de Cristo é um socorro através do seu povo, que faz isto com alegria, que faz isto porque é abençoado, é um povo salvo, é um povo que ama porque Cristo amou primeiro, é um povo que pode e quer socorrer os necessitados, sabendo que o que fizermos é obra do Senhor, em nós e através de nós, porque Ele tem nos abençoado, tem nos protegido e vai continuar nos abençoando e vai continuar nos protegendo. Que fé queremos ter? Esta fé no Salvador Jesus. Esta fé que faz com que nós possamos reconhecer que só temos um que pode nos socorrer. Esta fé que faz com que possamos, sim, diariamente e todos os dias de novo, orar, implorando seu perdão, implorando socorro, implorando ajuda para toda a igreja, e que esta igreja, assim a noiva de Cristo, seja, de fato, aquilo que Jesus disse. Uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, uma igreja sem defeito. Como isso é possível? De novo, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do mérito de Cristo. E nele nos confiamos, e assim então somos o seu povo, e somos ousados para vivermos aqui neste mundo, entre outras coisas, orando sempre, sem desanimar. Assim seja. Amém. Amém.